Ser ou Não Ser é uma comédia americana de 1942 dirigida por Ernst Lubitsch, estrelada por Carole Lombard e Jack Benny. Durante a ocupação nazista na Polônia, um grupo de teatro se envolve nos esforços de um soldado polonês para rastrear um espião alemão. O filme teve uma recepção mista na época, com muitos críticos incomodados com o fato do Lubitsch estar fazendo piada com uma coisa que era tão séria como a invasão dos nazistas à Polônia. Lubitsch, que era judeu, era um alemão judeu, fugiu da Alemanha ainda ali no começo da ascensão do Partido Nazista. Ele usou aí a comédia como o meio que ele sabia fazer para fazer essas críticas. Hoje, o filme é considerado uma das maiores comédias de todos os tempos, e o filme chegou a ter um remake em 1983, estrelado pelo Mel Brooks. E aí, bom, se o próprio Lubitsch, que era um alemão judeu, uma grande vítima e uma das grandes vítimas desse partido que ele mesmo está colocando numa comédia, quem sou eu para falar qualquer coisa, né? Esses críticos que falaram são todos críticos americanos, né? Eu imagino que o filme não deve nem ter passado fora na época, fora, eu digo, na própria Alemanha ou alguma coisa assim, por conta da guerra mesmo. Obviamente a Alemanha nazista não ia deixar passar um filme que é um filme que ridiculariza os nazistas a todo momento, porque eles são, sim, mostrados como ridículos o tempo inteiro. O que eu pessoalmente acho que é uma coisa bem interessante de se fazer como... Eu não sei se crítica é a palavra, mas é como uma forma de você diminuir pessoas tão focadas, empenhadas em se mostrar poderosas. Eu acho que isso é uma arma também, sabe? Eu acho que é uma arma muito mais útil enquanto esses grupos estão ainda em ascensão, porque eu acho que quando eles já tomaram o poder, de repente é um pouco tarde para isso. Mas eu enxergo, pessoalmente, como uma arma útil. E eu acho que se mais figuras tão empenhadas em serem mais poderosas que outros fossem ridicularizadas com mais frequência, eu acho que isso seria algo talvez bem interessante. E eu não digo ridicularizar no sentido de não levá-las a sério. Eu acho que a ameaça tem que ser levada a sério. Mas eu acho que incomoda, né? É uma coisa que incomoda alguém que quer ser tão imponente sempre. E eu acho que se incomoda é porque tá bom, né? Enfim, esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui nesse formato novo. Pra quem tá acompanhando, eu tinha feito, e eu acho que muita gente não assistiu, mesmo gente que segue o canal, mas eu tinha feito uns vídeos mais assim, falando e comentando e tal, em formato bem longo, em que eu colocava, tipo, todos os vídeos de um mesmo ano e fazia um vídeo de, sei lá, mais de 1 hora. E eu percebi que não tava dando muito certo, era uma coisa que tava interessante pra mim pra gravar no momento, mas eu percebi que não tava dando muito certo. E aí eu resolvi quebrar esses vídeos. Então eu vou continuar postando um pouco. Eu vou continuar postando um pouco esses vídeos quebrados aí, mas eu vou intercalar com os vídeos novos como esse aqui. Então vai ter uma variaçãozinha de formato aí, mas é por isso. Eu ainda pretendo continuar fazendo a recapitulação de filmes que eu comentei lá atrás, mas eu vou tentar deixá-la um pouco em segundo plano. E em vez de intercalar sempre, eu vou tentar focar um pouco mais nos filmes novos pra gente andar essa lista. E aí, de tempos em tempos, eu vou fazendo um mais antigo. E com essa volta aí com esse novo formato, eu pensei que eu acho que é uma boa oportunidade pra gente voltar a falar da lista. Então, eu tô aqui com o meu livro, 1001 Filmes pra Se Ver Antes de Morrer. E a gente vai dar uma olhada no que ele fala sobre esse filme. Uma coisa que o livro fala e que eu não sabia, eu não encontrei essa informação pesquisando pela internet, então vamos assumir aí que talvez seja verdade, mas talvez não, é que a história foi apresentada para ele, a ideia de fazer esse filme foi apresentada para ele por Melchior Lengel, que foi o mesmo cara que idealizou a história de Ninotchka, que é outro filme do Lubitsch que a gente já viu por aqui também. E fala que o Lubitsch inicialmente ficou receoso com a ideia de fazer essa piada, né, com essa coisa que estava acontecendo no momento, mas que ele acabou acreditando que talvez os americanos, que nesse momento já estavam se envolvendo na guerra, teriam mais compaixão com os poloneses e mais interesse em ir lá lutar essa guerra e defender esse povo que estava sendo invadido, através do riso que esse filme causa. O que, de novo, é uma ideia interessante. Eu acho que entra na ideia de que o Lubitsch usou a arma que ele tem, né? Ele é um diretor de comédia e ele queria criticar essa coisa. O que ele sabe fazer é comédia. Se ele fizesse, de repente, um drama com essa intenção, porque ele é cineasta,
talvez não fosse memorável e não causasse impacto em ninguém, porque não é o que ele sabia fazer, né? O que ele sabia fazer era comédia. Sinceramente, ele fez muito bem. Esse filme é hilário. Eu acho que, talvez, dependendo da sua relação com os temas, pode ser uma coisa complicada, mas aí vai muito de cada pessoa. Mas assim, eu acho que ele consegue fazer um filme muito engraçado, como frequentemente faz. Eu particularmente gosto muito do Lubitsch. Tá, o livro comenta uma coisa que eu não sabia, que é o fato de que a Carole Lombard, que era casada com o Clark Gable na época, aceitou o papel no filme contra a vontade do Clark Gable. E aqui diz que ela foi tragicamente assassinada antes do lançamento do filme. E aí agora eu preciso ir atrás dessa informação. Tá, segundo informações da Wikipedia, e contrariando o que o livro diz, porque o livro usa a palavra assassinada, ela na verdade morreu num acidente de avião. Ela tinha ido arrecadar dinheiro pra guerra na cidade natal dela. E na viagem de volta, o avião sofreu um acidente, aparentemente bateu numa montanha e a causa considerada aí oficial foi falta de habilidade dos pilotos de navegar, de manobrar pelo lugar. Então, bom, é importante corrigir aqui a informação do livro que diz que ela foi assassinada, né? É isso, o livro também comenta que durante muito tempo esse foi considerado o filme mais engraçado do Lubitsch, o que eu acho que dos que eu vi até o momento talvez seja verdade. Eu já vi um filme dele lá da época do cinema mudo que eu também gostei muito. Algum dia, esse eu nunca fiz vídeo, mas algum dia eu vou voltar nos filmes diferentes aí pra gente fazer uns vídeos e aí de repente eu falo dele. E o livro comenta também sobre o fato do remake com o Mel Brooks não ter feito tanto sucesso, não ter sido tão não ter sido tão engraçado, na verdade. Não é uma questão de público, né? Mas uma questão de resultado, o que o livro diz. E é engraçado porque eu assistindo esse filme, a coisa que mais me pegou foi o fato de que eu cresci vendo o do Mel Brooks. É um filme que eu vi diversas vezes quando era criança. E assim, criança ao ponto de, na verdade, não ter qualquer noção pra entender realmente do que o filme se tratava. Mas eu assisti ele diversas vezes nessa época e eu lembro que era um filme que eu gostava muito, dei muita risada. Eu só vi nessa época, então são lembranças aí de criança. Não é um filme que eu reassisti depois de adulto. Mas vendo esse, alguns momentos me pegavam ali bem familiares, porque eu lembrava do outro e... apesar do outro ter suas diferenças, alguns momentos ficam bem iguais. Mas eu acho um filme maravilhoso, é um filme realmente muito engraçado. O Lubitsch, pra mim, genial, a todo momento. Eu acho que sim, dos filmes que a gente viu na lista até agora, o mais engraçado deles, eu acho que é o terceiro. Porque teve o Ninotchka e teve antes o Ladrão de Casaca, eu acho que é esse o nome do filme. Que foi divertido também, mas não era tão engraçado. Era uma coisa meio comédia romântica, lightzinho, assim, com um humor, mas um humor leve. O próprio Ninotchka, eu acho que também é um filme que tem ali umas piadas muito boas no meio, mas o filme como um todo é mais uma comédia romântica leve, assim. E eu acho que esse aqui não. Esse é um filme que é comédia o tempo inteiro. Ele, inclusive, tem romances, mas em nenhum momento o romance é o foco. O romance, na verdade, é muito mais uma piada do que qualquer outra coisa, porque a atriz... a Carole Lombard, ela trai o marido, que é o Jack Benny, e ela trai o marido com um jovenzinho, e isso tá ali no filme pra ter piadas, não pra ter cenas de romance, nem qualquer coisa, só tá ali pra gerar piadas mesmo. E é isso, eu acho que é um filme maravilhoso, muito engraçado, tá valendo esse na lista, eu manteria esse filme na lista com certeza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, em breve a gente tá de volta aí com mais filmes da lista. Espero que vocês tenham gostado do novo formato. Aos poucos eu vou ajeitando ele aí pra funcionar melhor. Então me digam aí se vocês acharam que faltou alguma coisa, que alguma coisa não ficou legal. Em breve nós estamos de volta. Valeu! Até mais!